A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje eu quero trazer aqui mais uma palavra reflexiva que, na verdade, eu estava aqui, né, pensando sobre ela. Porque, pelos fatos, muitas vezes, que nós observamos do que realmente o ser humano precisa. E, às vezes, nós temos que concordar que ambas as partes, elas agem erroneamente. Tanto daquele que quer ajudar, quanto aquele que precisa ser ajudado. Porque, às vezes, nas redes sociais a gente vê muito, né, profetadas, vou usar esse termo, revelações pela carne, né? Até inclusive dizem que é de Deus, da parte de Deus, mas a gente sabe que é fácil muitas vezes nós ligarmos essa câmera aqui e começar a dar profetada, a fazer revelações, porque a gente não sabe quais as pessoas que estarão do outro lado assistindo e não soubemos qual é as suas reais necessidades. Então qualquer um poderá assistir e pegar aquilo para si, né? Então nós temos que ter um cuidado. E agora eu estava aqui analisando que realmente, né, Jesus, ele era a sabedoria, a própria sabedoria em pessoa, porque várias partes das escrituras nos remetem ao que, né, realmente nos importa. Mas parece que o ser humano, eles não fazem questão, sabe, de realmente captar a essência da palavra, a real cura para as nossas vidas. E eu repito, tanto a parte que quer ajudar como a parte que precisa receber ajuda, elas não sabem, né, ajudar. Por exemplo, assim, às vezes a gente vê muitas pessoas nas redes sociais, né, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Que vocês recebam, né, libertação, que haja, mas só falam isso. E eu penso assim que se você fizer isso e não vier acompanhado da palavra, a pessoa, ela pode até, né, se naquele momento ela tem fé e recebe, ela pode até ser curada. Mas o que realmente importa para o ser humano? A pessoa que está precisando de ajuda também, ela tem que ter a noção que não é só esse corpo físico que importa. Porque por mais que alguém estivesse nas redes sociais dizendo, receba a cura aí, receba a cura do câncer, receba a cura, né, de dores aqui, dores ali, qualquer dor que eu tivesse, e eu olhasse aquilo e recebesse. Por mais que, né, eu olhando, eu recebesse e ficasse curado. Para mim não me adiantaria muito se eu não ouvisse a palavra, porque mais hoje ou mais amanhã o meu corpo voltaria a padecer de alguma enfermidade e iria morrer. E se eu morresse sem ouvir a palavra, do que me ia adiantar? Né? Eu receber a cura até então, né, de alguém que está dizendo receba a cura, e não vinha acompanhado da palavra. Então agora, quando eu estava meditando sobre isso, e eu não posso deixar aqui para vocês meditarem sobre isso, que me veio em mente, né, quando nosso próprio Senhor Jesus falou para aquele homem que há 38 anos estava, né, numa maca, num leito, e quando ele passou por ali, vendo que já fazia anos que aquele homem estava daquele jeito, né, perguntou se ele queria ser curado. E ele disse, né, que não tinha ninguém que colocasse ele naquele tanque quando as águas eram agitadas, pois enquanto, né, ele ia descer, outro descia antes dele. Só que daí Jesus disse para ele, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E naquele momento aquele homem ficou curado. Mas olha que interessante que depois, né, ele saiu dali tudo, e aqui na palavra diz que mais tarde Jesus encontrou esse homem
né, no templo. E quando Jesus encontrou ele no templo e viu ele, disse assim, ó: veja que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então isso fala profundamente comigo, né? Da importância de não só a pessoa receber a cura, mas também receber a palavra, porque é a palavra que vai ser, né, dar a real cura que a pessoa precisa. Porque não adiantaria, assim como aquele homem, né? Com certeza, se Jesus falou isso, é porque Jesus já viu que ele estava fazendo algo que não estava condizendo com a gratidão que ele deveria ter por ter recebido a cura. E é exatamente assim que muitas pessoas estão no nosso meio. Às vezes recebem a cura, mas já vão logo comemorando de outras formas, umas formas bastante estranhas para quem dizem que são gratas a Deus. E eu tenho, na palavra não diz, mas eu acredito, porque Jesus nunca disse uma palavra sequer que não tivesse, né, um sentido profundo. E se ele falou, porque não fui eu que disse, tá na palavra, diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E repito, eu penso que esse homem já estava agindo de uma maneira que Jesus viu que, né, ele estava curado, mas se ele voltasse a fazer coisas ruins, por mais às vezes que de repente esse homem estivesse aos olhos humanos impossibilitado de sair de uma maca e estivesse impossibilitado de cometer pecados, com certeza ele cometia algum que outro, né? E o nosso Senhor Jesus aqui viu que de repente aqueles velhos vícios, aqueles velhos hábitos, né, não tinham saído dele. Então Jesus disse: veja que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Porque aquele homem, eu repito, naquele momento estava curado. Mas se ele não recebesse a real cura que provém da palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, com certeza, mas, né, hoje ou amanhã, naquela época, falando naquela época, mas hoje ou mais amanhã, aquele homem iria morrer. E pior do que, né, estar numa maca, eu penso, né, com toda certeza que é morrer sem a salvação. Isso é o pior que alguém poderia, né, acontecer com a pessoa. Então, gente, por favor, eu peço que as pessoas, né, não saiam só nas redes sociais dizendo isso sem uma palavra, acompanhar uma palavra. Porque em Marcos capítulo 16, que eu quero ler aqui para vocês, diz assim, ó, que Jesus aparece e ordena aos discípulos, tá? Então isso na verdade não era só lá para os discípulos daquela época, mas se nós também nos consideramos verdadeiros discípulos, servos, seguidores de Jesus Cristo, essa palavra também cabe a nós, é para nós. E a palavra diz assim, que mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando, e repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou, olha só o que Jesus ordenou, olha só: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Eu vou repetir. Jesus disse, ordenou aos discípulos: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado.
Na verdade, esse crer, né? Vou parar aqui um pouquinho para dizer para vocês mais uma vez que esse crer não é só eu dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Quem crê, obedece. Essa é a maior prova. A obediência é a maior prova do que eu e você cremos realmente. Porque só falar não vai adiantar. Nós temos que obedecer. Quando nós obedecemos, nós estamos deixando claro, né, para Deus e ao mundo inteiro que nós realmente cremos em Jesus Cristo. Então, esse crer vai além do que muitos pensam, que é só falar, eu creio. Dizem que creem, mas não obedecem. Só que, porém, quem crê, obedece. E aqui diz, todavia, quem não crer será condenado. Quem não obedecer, né, não demonstrar realmente que crê, não só com palavras, mas com os gestos, com as atitudes, com a obediência, será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Só que vocês não devem esquecer que antes Jesus falou, né? Pelo enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, olha só, seguindo aqui, vou ler mais uma vez. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporarão as mãos, e eles serão curados. Prestem bem atenção, tem um subtítulo que diz assim: Jesus sobe à direita do Pai. E segue dizendo aqui, concluindo, depois de lhes ter orientado, depois que Jesus orientou os discípulos, ele subiu, né, aos céus. O Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os sinais, esses sinais que ele disse, né? Que, né, em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão serpentes com as mãos, se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal, sobre os enfermos imporarão as mãos e eles serão curados, né? Isso aqui, esses sinais estariam acompanhando a palavra. A palavra, minha gente. Então não adianta eu e você só sairmos para as redes sociais e dizer essas coisas. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura nos teus órgãos. Receba a cura do câncer. A pessoa pode até ficar curada. Mas se ela não receber a palavra, como é que ela vai obedecer? Se ela não ouvir a palavra, como que ela vai obedecer? Então, certamente, ela vai acabar, né, fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros, e vai acontecer com ela coisas piores. Exatamente como nosso Senhor disse àquele homem que até então vivia 38 anos numa maca. Jesus curou ele. Só que depois Jesus encontrou ele novamente e com certeza observou algo que chamou a atenção. Por isso que Jesus falou para ele, cuidado, hein? Agora já está curado, veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, né? Até mesmo porque esse homem
vou repetindo, que foi curado, né, que fazia 38 anos, que andava numa maca e tal, com certeza ele já teria ouvido falar, né, relacionado à palavra, alguma coisa. Então, já que ele tinha recebido essa cura, eu pelo menos penso assim, se fosse comigo, que aquele homem, né, tivesse passado por ali e falado, né, levanta-te, pega a tua maca e anda, e eu fizesse isso, nossa, eu saía correndo atrás dele. Eu não queria mais saber de nada, eu ia atrás dele. Porque eu queria saber, se eu ainda não soubesse quem era, eu ia querer saber quem era aquele homem. Eu queria saber, ouvir o que ele tinha para dizer. Com certeza, o que ele me dissesse a respeito de Deus, da sua palavra, quem havia feito essa cura, essa maravilha, eu queria saber. E eu ia seguir, eu iria obedecer. Eu não ia mais pecar, não. Porque, né, poxa, que ser é esse que faz essa obra maravilhosa? Mas, infelizmente, as pessoas, é isso que a gente vê hoje em dia. As pessoas só querem o dono a cura, na verdade, mas não querem o dono da cura. Eles querem a bênção, mas eles não querem o dono da bênção. Então, muitas das vezes, tem pessoas que saem que nem, desculpa a expressão, irmãos, mas saem que nem galinhas catando milho, um milhinho aqui, um milhinho lá, um milhinho cá, sabe, vivendo de esmolas que alguém porventura possa largar para elas nas redes sociais. E esse é o maior erro, né, de nós, muitas vezes, os cristãos, que se dissemos discípulos do Senhor, simplesmente largar esses grãos sem explicar, né, a lavoura inteira. Como que funciona a lavoura inteira? Como que funciona a plantação, o cultivo daquela lavoura? Não adianta a gente só largar aquele grãozinho, a galinhazinha comer, ficar feliz, mas depois pode cair em qualquer uma outra cilada e acontecer, suceder algo para elas, coisa pior. Não vai adiantar, gente. Então, cuidado, prestem atenção na palavra, nos mínimos detalhes, porque olha, eu vou repetir o que o nosso Senhor falou. Não fui eu, gente. Não foi a Marta que está aqui criticando vocês, que está inventando isso. Não, é a palavra. E Jesus disse, Jesus aparece e ordena aos discípulos. E se ele ordenou aos discípulos naquela época, e isso ficou registrado, é porque depois daqueles discípulos iam vir mais e mais e mais e mais discípulos. E esses discípulos também tinham que ouvir essa verdade. E eu vou repetir mais uma vez. Jesus disse para eles, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Em primeiro lugar, Jesus falou, preguem, proclamai o evangelho a toda criatura. Aí depois vem, olha só, aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. 2 pontos. Aí esses são os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal, e sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Os discípulos pregaram. Os discípulos pregaram. Vou repetir mais uma vez. Os discípulos pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam, que os sinais acompanhavam a palavra. Os sinais acompanhavam a palavra.
Porque quando os discípulos pregavam, que ensinavam a verdade para aquele povo, que instruíam aquele povo, que corrigiam, que anunciavam as boas novas, Jesus se alegrava e confirmava, acompanhando aquelas palavras, os sinais e maravilhas. Então não adianta nós sair por aí, seja curado, mas não falar nada. Não adianta eu dizer, sai demônio, e não falar mais nada. Eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que ensinar essa gente. Porque se eu aqui, a Marta, só fizer isso para vocês, ligar minha câmera, ou escrever, esteja curado em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Mas e aí? Naquele momento, Satanás pode até sair de alguém, né? Pela procura que eu tenho, pelo estudo que eu faço, né? Por eu realmente viver a palavra. Pode acontecer? Pode. Mas e aí? Se a pessoa não ouvir a orientação, a palavra, ela vai continuar nos mesmos erros. Ela vai continuar nos mesmos erros. Porque, infelizmente, são poucas as pessoas que realmente conhecem a soberania de Deus. Há exceções que às vezes realmente veem essas palavras isoladas, né? E recebem a cura e se aproximam realmente de Deus. Mas está ficando cada vez mais raros pessoas assim. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Não é só falar essas palavras. Eu vou repetir. Eu abri minha câmera aqui para vocês e dizer, seja curado em nome de Jesus. Sai, espírito demoníaco, eu te repreendo em nome de Jesus. Tem que vir, eu tenho que falar a palavra. Aí esses sinais que eu estou falando aqui para vocês, de dizer esteja curado, eu te repreendo Satanás, são sinais que acompanham a palavra. E aí confirmam que aquilo que eu estou falando é verdadeiro e provém da parte de Deus. Porque se vocês só falarem nisso, gente, vai muita gente perecer. E os culpados vão ser eu e você, se a gente fizer dessa maneira. Porque o nosso Senhor disse em primeiro lugar, proclamai o evangelho a toda criatura. E até eu tinha me perguntado, sabe? Eu digo, Senhor, mas por que, né, que o Senhor então não pregou para aquele homem que estava ali na maca? E eu penso, gente, que às vezes não precisa muito esforço, a nossa cabeça pensar muito, né? Que o próprio Espírito Santo vem e diz, para que sirva para vocês de lição também, né? Que vocês fiquem meditando, pensando, que realmente será que é só isso que vale nós recebermos a cura? Porque, né, Deus tem amor, misericórdia para com as almas, mas o que é mais fácil se dizer, né? Levanta-te e anda, ou teus pecados serão perdoados? Só que nós temos que lembrar, pensar que Jesus tem poder tanto para uma coisa quanto para outra. É só Jesus. É só Jesus a palavra. Porque senão as pessoas vão morrer sem salvação. Depois elas vão continuar fazendo as mesmas besteiras, as mesmas insanidades, loucuras. Vão comemorar, muitas vezes recebem a cura e vão, né, agradecer para várias personalidades aí, que vou colocar entre aspas, chamam de deuses, e se esquecem do verdadeiro Deus. Aí depois, né, sucede com elas coisas piores. Reflitam sobre isso, gente. Reflitam. Porque tem casos que acontecem também na Bíblia que é para a gente refletir. Que o que realmente nos vale? Só receber a cura do corpo físico? E depois sair por ali que nem esse homem e já está com os pensamentos, né, em outras coisas? Na promiscuidade, na devassidão? Agora que eu estou curado, eu vou aproveitar a vida, porque, né, a vida é curta, já que eu recebi uma segunda chance. De repente era isso que esse homem estava pensando? Só que Jesus viu ele e chamou a atenção. Você está curado, mas não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Porque de repente Jesus, não está escrito. Mas para mim é como se Jesus tivesse dito também, seguido e dito para aquele homem.
Não vai te adiantar agora tá aí andando, pulando, correndo, mas daqui a pouco tu cai duro aí de novo e vai ficar distante do Papai do Céu. Então, será que é isso que é o mais importante para a tua vida? Pensa, reflita. Então, gente, está na hora de nós analisarmos essas coisas, porque são seres humanos, são pessoas que precisam ouvir da palavra, são pessoas que precisam, antes da sua cura do corpo, da sua cura física, são seres humanos que precisam da cura espiritual, da cura que provém através da palavra. É por isso, vou repetir mais uma vez, que o nosso Senhor Jesus primeiro falou que o principal, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o meu evangelho. E depois lá embaixo, né, diz aqui, ó, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Que quando aqueles homens saíram e pregaram por toda parte, Jesus cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam essa palavra. Os sinais acompanhavam essa palavra. Então, cuidado, gente, porque só sinais sem acompanhamento da palavra vai acontecer, vai suceder a essas pessoas coisas piores, porque elas vão continuar nos seus erros. Elas vão continuar nas suas vidas miseráveis, distante do Senhor. Porque Jesus realmente lhe dá chance, muitas chances para as pessoas. Às vezes a gente costuma dizer assim, segunda chance, segunda chance. Mas quantas chances aí ele tem dado para muitos? E eles voltam a praticar as coisas ruins. Porque nós que fomos chamados para discípulos, para ir pregar o evangelho, a gente não prega. A gente só quer os sinais, E, né, isso me recordou dos 70, daqueles 72 que regressavam felizes, né? Inclusive, na tradução que eu tenho, esse subtítulo que tem. Diz assim, ó, os 72 regressam felizes. E aqui nos diz que, né, os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram, quando o Senhor Jesus, né, mandou eles irem e pregarem, fazer exatamente o que ele tinha dito, né? Aí diz que quando eles voltaram, eles disseram assim, ó, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Eles ficaram felizes. E é exatamente assim que as pessoas ficam quando alguém diz, aquela palavra que tu deu de cura lá, eu fiquei curada. As pessoas ficam tudo felizes. Ai, que felicidade, né? Deus me usou, que maravilha. Exatamente como os discípulos. Mas olha só, ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Para mim, isso também tem um sentido. Por que Satanás caiu como um relâmpago? Soberba, né? Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no céu. E por que os nossos nomes têm que estar escritos no céu? Porque não vai adiantar eu apenas dizer que ouvi a palavra, obedeci, e sair para as redes sociais ou, né, no meu dia a dia, onde quer que Deus me levar, eu fazendo sinais e não falar a palavra. Aquelas pessoas que estarão me ouvindo, não vai acontecer com elas o que pode estar acontecendo comigo. Então, o que vai acontecer? Né? O nome delas não vai ser escrito no céu e o evangelho não vai se propagar.
Então nós precisamos, em primeiro lugar, antes de ficar falando essas coisas, até mesmo porque, né, se Satanás caiu como um raio é porque ele era soberbo. E se eu deixar a soberba me dominar e fazer como esses discípulos fizeram, de chegar e falar, ao invés de dizer, Senhor, que lindo, eles receberam a tua palavra. E aí, né, aconteceu que quando eles receberam essa palavra, veio todos os acontecimentos, né, e os demônios se submeteram no seu nome. Tudo bem, mas a euforia, a felicidade com que eles chegaram naquele momento, remetia à soberba. E as pessoas, infelizmente, às vezes, elas deixam-se dominar com esse sentimento, o mesmo sentimento que dominou o coração de Satanás, porque, né, elas querem ser reconhecidas como grandes homens e mulheres de Deus, e para isso elas saem fazendo essas coisas, como Deus usa, vou citar só um exemplo de mim aqui, gente. Supondo que eu vá em algum lugar, ou seja, num culto, ou qualquer um outro lugar aí, e Deus me use para falar a palavra. E como aqui está dizendo, né, que quando a gente prega o evangelho, né, Jesus confirma aquela palavra com os sinais que acompanham essa palavra, o evangelho que eu falei. E coisas ali naquele lugar acontecem, demônios, né, são expulsos, doenças, né, também saem daqueles corpos. Mas, gente, nós temos que prestar essa atenção, que eu, às vezes, como eu já me citei de exemplo, eu posso, né, ficar, nossa, como os discípulos que legal, né, olha só, eu fiz, no nome do Senhor eu consegui, aleluia, mas não pensar que isso só aconteceu porque realmente o meu nome está escrito lá. Caso contrário, não aconteceria. E se eu deixasse a soberba dominar o meu coração por conta disso, achando que é eu que estou fazendo alguma coisa, por mais que eu atribua ao nome de Deus isso, eu vou começar a me inflar, a me estufar, e a partir desse momento, apaga-se o nome lá em cima. Aí eu já não estou mais acompanhada de Jesus. Aí eu dei legalidade para esse mesmo Satanás agir em mim e fazer com que, né, eu tivesse manifesta de espírito enganadores. E aí eu deixo de falar a palavra. Aí eu saio só, né, falando, se repreendo, porque eu gostei, eu achei lindo. E vou deixando a palavra de lado. E é exatamente isso que está acontecendo no nosso meio, em muitas pessoas que foram chamadas para falar a palavra, para pregar o evangelho. Não se preocupar com os sinais, se preocupem em falar a palavra, porque no momento que nós nos preocuparmos em falar a palavra, pregar o evangelho, Jesus confirma essa palavra com sinais. Não precisa a gente fazer grandes esforços, porque não é nós. É Jesus quem faz. Então eu acredito que vocês compreenderam, né, essa mensagem de hoje, que nós temos que tomar esse cuidado, tanto nós que fomos chamados para ajudar, quanto aqueles que precisam da ajuda. Não vai adiantar se eu, que fui chamada para pregar o evangelho, não pregar, começar só a querer os sinais, e essa pessoa só receber o que ela precisa dos sinais, seja a libertação, seja a cura, e aí depois sair dali sem a palavra, não obedecer e acontecer coisas piores com ela. Porque como é que ela vai colocar em prática aquilo que ela não ouviu? Ela só recebeu cura, ela só recebeu a libertação. E outra, que a libertação pode ser naquele momento. Mas se você não ocupar o teu interior, acontece como está escrito nas Escrituras Sagradas. Que quando um espírito imundo sai de alguém, né, ele vai por lugares áridos procurando onde possa descansar.
E quando não encontra, o que ele diz? Ah, voltarei para o lugar da onde saí. E volta. E quando encontra esse lugar vazio, né? Limpo até então, porque aquela profetada, aquela revelação lá limpou naquele momento. Mas e aí ele não encheu da palavra, ele não buscou a presença do Espírito Santo, deixou vazio. Aí aquele espírito vem, encontra a casa limpa, mas vazia. Aí o que ele faz? Ele vem e ainda traz mais 7 consigo. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu vou repetir, por isso que nosso Senhor Jesus disse para aquele homem: veja que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. A palavra é o essencial. A palavra vai te dar a cura, não só por uns momentos, não só por uns instantes, mas a palavra vai te dar a cura eterna. E se você continuar buscando a presença do Senhor, tá tranquilo, porque até quando chegar a hora da morte, nós teremos vida. Amém? Então tenham essa preocupação, gente, ok? De, em primeiro lugar, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Porque somente através da palavra de Deus que elas poderão crer e obedecer, praticar, ok? E aí elas serão curadas, libertas, porque quando a gente faz, né, cumpre o ID do Senhor da maneira que Ele ordenou, aí sim, aí a vida e vida com abundância, não só aqui na terra, mas por toda a eternidade. Elas não vão receber só a cura momentânea para essa vida, mas elas vão receber também a cura eternal, ok? Porque não adianta, vocês já imaginaram esse paralítico aqui, ó, se ele não ouviu a voz de Jesus orientando ele e continuou fazendo coisas erradas, aí com certeza agora ele já está morto há muito tempo, né? Mas longe do Senhor. Então, será que vai ter valido a pena ele ter saltado e andado para lá e para cá? Se agora está longe do papai? Não, porque né, todo mundo que passa por uma dificuldade, tem uma doença, tem uma enfermidade ou nasceu com alguma deformidade, todo mundo quer a cura, todo mundo quer. Mas não é esse corpo aqui que interessa, é primeiramente a palavra do Senhor que nos interessa. É a palavra do Senhor que tem que estar no nosso coração. Porque aí quando a pessoa recebe, né, vem tudo aquilo que diz. Confirmando-lhe as palavras com sinais que a acompanhavam. Confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam essa palavra. Amém? Então eu tenho certeza que agora vocês vão pensar mais quando vocês só dizerem meras palavras. Seja curado. A gente quer, a gente deseja que os nossos irmãos sejam curados. Mas mais do que isso, nós desejamos que o Evangelho seja proclamado, para que ela não só receba a sua cura no corpo físico, a qual, porventura, eles precisam, mas também que recebam a cura espiritual, que é a mais importante de todas, ok? Então, recebam essas palavras, meditem nessas palavras, tá? Não tenham preguiça de falar, nem que seja um trechinho da palavra, ensinando, e depois diz, através desta palavra receba a cura, através dessa palavra receba a libertação, receba a transformação. Mas antes, preguem a palavra, ok? Proclamem o Evangelho, para que não suceda coisas piores a essas pessoas. Amém? Deixo essas palavras para todos vocês em nome de Jesus. E depois eu deixo aqui em cima, né, aonde vocês podem ler onde está essas palavras, mas não leiam apenas em uma tradução.
Não tenham preguiça, leem em outras traduções para vocês terem a melhor compreensão exata daquilo que o papai está dizendo, ok? Para não sair aí por aí invertendo a ordem das coisas, colocando os sinais na frente da palavra, porque não é a palavra. E aí depois os sinais acompanharão essa palavra, confirmando-a, ok? Recebam a palavra em nome de Jesus.